Hoje nós vamos falar do dia em que eu virei profissional. Bem, a primeira vez que eu fui chamado de profissional, eu nunca esqueci e pensei, uau, se estão me chamando de profissional, acho que eu vou poder ganhar um dinheirinho com isso. Vamos falar dessa história? Bem, estava eu no segundo ano da faculdade, tinha entrado no escritório de paisagismo do Luciano Fiaschi recentemente, e aí um colega da faculdade me chamou e disse, olha, meu tio está reformando a sua casa e tem um grande jardim ali na frente. Você não poderia fazer o projeto para ele? E eu disse, claro! E morrendo de medo, marcamos uma noite para eu poder mostrar esse estudo que eu faria para o seu tio. Bem, preciso dizer que não dormi por várias noites, pensando ali no meu melhor, como fazer esse projeto, que soluções dar, enfim. Pensei ali várias coisas e, muito apreensivo, chegou a noite fatídica. E eu, morrendo de preocupação, fiz tudo errado. Tudo que não se deve fazer. Mal disse boa noite para o senhor, que eu não conhecia, e comecei a falar, ou seja, demonstrando uma baita insegurança. Falei que eu tinha feito um jardim de tapeçaria à la Burle Marx, usando plantas de folhagens de cores diferentes, com contrastes, enfim, falei nomes científicos muito complicados, Chrysalidocarpus lutescens, Parthenocissus tricuspidata, ou seja, querendo cobrir a minha falta de experiência, a minha insegurança, eu acabei escancarando ela na cara do meu futuro cliente. Ele ficou de olho arregalado, né, esperando eu parar de falar. E assim que isso aconteceu, ele disse, Abud, olha, realmente eu te agradeço, mas não é nada disso que eu quero. Eu gostaria de colocar ali, nesse gramadão em frente à minha casa, uma coisa que o vizinho fez. Ele pegou um carrinho de mão desses de carregar material de obra que sobrou lá da sua reforma, encheu de samambaia e colocou no meio do jardim dele. Olha que bacana! Bem, eu fiquei desesperado e acho que isso até passou na minha cara. Por quê? Eu tive vontade de levantar e ir embora, né? Porque realmente eu tinha acabado de aprender sobre o kit, né? O kit é quando você pega um elemento, no caso o carrinho de mão, e coloca em outra situação. Então me deu vontade de chamar ele de cafona, de kit, de uma pessoa sem cultura, etc, etc, etc. Mas, por incrível que pareça, uma calma baixou em mim. Não sei de onde veio, mas eu pensei, puxa, se eu falar tudo isso, o que eu vou ganhar? Eu vou ganhar do cliente xingando ele, me achando depois o rei da cocada branca, mas e daí? Eu vou acabar perdendo o cliente. E foi assim que eu virei a chave e disse, genial, você teve uma ideia fantástica. Sabe por quê? Porque o que você está querendo é colocar um ponto focal no seu jardim. Ou seja, um local que todo mundo olhe e fale, uau, que coisa interessante. Mas isso não vai ser bom para você. Por quê? Quando seu vizinho chegar e olhar que você copiou a solução dele, vai ficar meio chato. Você não acha? Ele vê que você não teve criatividade suficiente para fazer uma coisa sua, completamente original. E aí ele ficou me olhando e disse, o que você propõe? Eu disse, vamos seguir a sua ideia que é brilhante,
do ponto focal. Mas ao invés da gente colocar o carrinho de mão, vamos fazer nesse local uma escultura. Eu tenho um amigo da faculdade, era verdade, que faz ali algumas peças, ele cobra muito barato e a gente vai colocar essa peça, vamos iluminá-la, eu vou colocar a vegetação atrás, fazendo uma cerca viva, criando um pano de fundo para essa peça e você vai ter o seu ponto focal de uma maneira original, bastante interessante. Sabe que ele me respondeu? Por isso é que eu gosto de contratar profissionais. Eu era estudante, estava no 2º ano e pensei, puxa vida, como é bom ser chamado de profissional. Colocamos a escultura, ficou bem bacana e ele ficou satisfeitíssimo. Por quê? Porque a ideia foi dele. E a coisa melhor do mundo é quando o cliente tem a ideia, né? E você elogia a ideia dele. Por quê? Ele vai te achar o máximo, ele vai te achar um grande profissional. E não deu outra. Ele me indicou depois para um amigo, para um parente, e assim foi começando a minha carreira profissional. Se eu tivesse xingado o cliente, saído ali naquela hora, realmente eu podia estar me sentindo muito bem, porque eu ia me achar o máximo. Só que eu perderia o cliente. E nessa história, gente, eu aprendi uma grande lição. Não vale a pena você ganhar do cliente. Vale sim a pena você ganhar o cliente. E assim, essa lição me seguiu a vida toda e graças a Deus eu consegui muitos clientes fidelizados, que são aqueles que confiam no seu trabalho e mandam sempre projetos para você desenvolver. E com isso eu consegui bastante trabalho e, consequentemente, montar uma equipe de profissionais. Uma equipe que funcionou muito bem, sabe por quê? Porque eu tinha um pouco de experiência de aula, um pouco da experiência didática. E essa experiência didática me ensinou a respeitar as pessoas da sua equipe, assim como você deve sempre respeitar um aluno. Por quê? Você deve sempre sim criticar o seu trabalho, dizer o que você pensa sobre ele, mas de uma forma respeitosa, de uma forma que ele sinta que você está falando tudo aquilo para o seu bem e não para humilhá-lo e não para rebaixá-lo. Mas isso não é fácil, isso exige todo um treino para você ter esse comportamento no momento certo, no momento correto. É um pouco aquela história que você dá um tapinha de repreensão no seu filho, mas depois você o abraça e diz que o ama. Então é isso, pessoal. Gostaria muito de saber como é que foi essa virada do momento que você se sentiu um profissional. Vou terminando mais esse vídeo, gostaria que vocês se inscrevessem aqui no nosso canal para a gente ter esse papo toda semana e vou deixando aquele nosso costumeiro, carinhoso e afetuoso abraço para todos vocês.